Queridos, bem sabemos que a igreja de Tessalônica nasceu numa das viagens de Paulo, e especificamente na segunda viagem. Essa viagem ela é parecida, né? Conversava na chegada ali com nossos irmãos, fazer uma analogia, é parecida com o ano de 2020. Paulo e Barnabé saem de Antioquia, era sua base missionária, não era além, né? Era Antioquia. E eles saem, então, da base missionária com a intenção, com um projeto. Interessante que nessa caminhada, ainda no início, Deus muda os planos dos missionários. E ali, começando em Atos 15, finalzinho do capítulo 15 em Atos, nós observamos bem no desfecho, que de fato encerra e inicia o capítulo 16, que acontece entre Paulo e Barnabé uma discussão e um desentendimento cujo desfecho foi a separação entre os dois. Interessante, né? A liderança não se entende. Interessante, né? Os proclamadores não se escutam. Mas, apesar de nós, apesar da igreja, Deus é Senhor. E Deus ali então promove não uma separação, não uma divisão, mas uma multiplicação. Não estou dizendo que o ato humano, ele por si só, gera benesses ou benefícios, mas a ação de Deus, soberana de Deus, é manifestação de graça, favor imerecido. Barnabé, nós sabemos, segue para uma direção com João Marcos, para Chipre. E ele, como discipulador que era, pois foi ele quem amparou o apóstolo Paulo, no momento de aflição, momento de perseguição, momento de desconfiança total. Foi ele quem amparou. Mas agora Paulo e Barnabé eram grandes demais para estar juntos, não sei porquê, se separaram. Nós vemos depois, no decorrer da história. E Paulo, então, naquele momento, escolhe um outro companheiro. Naquele momento, especificamente, foi Silas, e segue para outra direção, que é a nossa Europa hoje, geograficamente falando. E vai para aquela região. Barnabé vai num destino já estabelecido, prefixado, nós não temos muita história, a não ser nos livros extra-bíblicos. Mas Paulo, ele pensa que vai para uma direção, mas o Espírito Santo redireciona, e nós vamos entendendo que o caminhar da igreja é definido não pelo querer humano, mas pela ação soberana do Espírito Santo, que no primeiro momento, muitas vezes nem parece muito graciosa para nós. Muitas vezes parece, de fato, enigmática para nós. Parece cheia de interrogações. Será se estou, de fato, fazendo a vontade de Deus? Seguindo na direção que Deus quer que eu siga? O missionário que o diga. Quantas vezes nós encostamos e declinamos nossas cabeças no travesseiro com várias interrogações que nos tiram sono. Mas o Espírito Santo nos faz adormecer. E foi no adormecer, né, que Deus traz para Paulo o norte, ou seja, a direção. E ele vai para Macedônia. Então nós vemos ali, após a separação, Paulo e Silas seguindo para uma direção, e nós temos ali o nascimento de uma igreja primeiro, a igreja de Filipo. Interessante. Conversão primeiro de uma mulher, que é citada, e sua família. Depois a conversão no cárcere, do carcereiro e de sua família. E entre suor, sangue, com certeza, e possivelmente lágrimas, nasce a igreja de Filipo. Mas saindo de Filipo, ele chega então à cidade de Tessalônica. E ele então, ou nós, somos apresentados a essa que seria a futura igreja dos Tessalonicenses. 3 sábados na sinagoga, era costume de Paulo pregar aos judeus. Conversões maravilhosas, a ação do Espírito Santo. Confusão, a ação do homem. A ação do homem. Judeus perseguem. Prisão de um amigo, um dos amigos de Paulo. Pagamento de fiança e fuga à noite. Paulo, então, sai. Poucos dias ficou ali em Tessalônica. Mas, queridos, nasce uma igreja. Nasce uma igreja, porque Deus nos chamou para semear o Evangelho e lançar a semente, que é a boa, perfeita,
palavra do Senhor, por onde quer que Ele nos leve, seja em meio a prisões, meio a celebrações, seja em tudo que nós vivemos, seja para o louvor da glória de Deus. A carta, ou o texto que nós lemos agora, nós podemos fazer um resumo dizendo que, possivelmente, Paulo, quando escreve, nós vemos lá 3 remetentes, ou 3 escritores, ou 3 pessoas que são anunciadas, o próprio Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. Possivelmente, Paulo estava ou em Corinto ou em Atenas. Tudo indica que Corinto. Paulo havia enviado Timóteo para saber como estavam as coisas, como estava a situação da igreja em Tessalônica, pois foram poucos dias da permanência do apóstolo naquela cidade, e em meio a lutas, mas sempre é assim. Ele queria saber notícia, não podia voltar. E nós vemos nas características, a notícia que ele recebe no retorno de Timóteo é de que a igreja tinha algumas características que eu costumo resumir ainda no primeiro capítulo com 3 expressões. Era uma igreja que tinha como característica uma fé operosa, uma igreja que tinha como característica um amor abnegado, e uma igreja que tinha uma firme esperança na volta e no retorno de Cristo Jesus. E isso conduzia a igreja. Mas a igreja, enquanto for igreja, ela é santa sim, mas está num processo de perfeita santificação. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós vivemos nos embates do dia a dia, e somos feridos nesses embates, e às vezes nós tomamos decisões precipitadas. Mas eu não gosto dessa igreja por isso, eu não gosto dessa igreja por aquilo. E a gente sai numa caminhada, não vai ter fim, à busca de uma igreja perfeita. E vamos supor que, hipoteticamente, eu, Carlos Teimoso, que não me conformo, porque sou perfeito, com uma igreja, ou com as igrejas por onde eu passo, um dia consigo vislumbrar, enxergar uma igreja perfeita. Chego ao conselho da igreja e falo, eu quero congregar nessa igreja, e o conselho comete o erro de me aceitar. Essa igreja que era perfeita se tornou imperfeita por causa da minha chegada. Porque enquanto o perfeito não voltar, nós, os que fomos chamados à perfeição, não podemos nos sentir perfeitos, mas precisamos reconhecer que estamos no processo. Todo dia eu tenho que reconhecer, não é? Como o Espírito Santo conduziu o presbítero João Marcos ao momento de quebrantamento aqui. A de estar diante do Pai e falar, Pai, me perdoa, porque no pensar, no agir, ou no pensar e não agir, eu peco contra o Pai e eu peco contra os irmãos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que mesmo me vendo pecador, me estende a mão, me chama ao arrependimento. Então essa igreja tessalônica tinha essas características. Nós devemos buscar uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança, firme esperança na volta e no retorno de Cristo Jesus. Mas não era perfeita. Aí nós então vamos lá ao texto. O texto que eu sugeri, que eu trouxe para nós. Porque nós dependemos do cuidado mútuo, do pastoreio mútuo. Não, alguns pensam, eu não fui chamado para pastorear. Mas, mamãe, quando você orienta teu filho, talvez você não esteja exercendo o ofício, mas está exercendo a essência do pastoreio. Porque o Espírito Santo fala através de você. Quando você dá exemplo, quando as tentações da vida nos levam a ficar entre o erro e o acerto, e o Espírito Santo graciosamente te conduz ao acerto, você está pastoreando aqueles que estão à tua volta. Você está cuidando daqueles que estão à tua volta através do testemunho e do exemplo. Todos nós, e a reforma resgatou isso. É lógico que a tendência do coração humano é deturpar a vontade e a palavra de Deus. Mas o Deus soberano não há de permitir isso. Porque chega ao ponto em que nós, mesmo na igreja chamada cristã, ou autodenominada cristã, e cristã sim, porque perfeita não é, às vezes nós criamos castas. A esse grupo é reservado exclusivamente o pastoreio. Mentira. Mentira.
Porque esse grupo, a quem está reservada a liderança, que nós chamamos de pastoreio, quem é que vai pastorear esse grupo? Ou eles são pastores de si mesmos? Ou eles não precisam de nada, de orientadores? Nós, na igreja, e nossa igreja presbiteriana, tem um conselho como pastor. Ué, não tem um indivíduo como pastor? Não, tem um conselho como pastor. E nós, então, vamos caminhando. A primeira parte do texto vai falar justamente sobre como nós, enquanto ovelhas, precisamos lidar, como é que é a forma que nós devemos nos relacionar com os líderes. E interessante que os primeiros versículos é do 12 em diante, né? Mas os dois primeiros versículos, versículos de número 12 e 13. Eu vou começar do fim, para os irmãos, me permitam. Olha que advertência faz o Espírito Santo para mim e para você. Vivei em paz uns com os outros. E o que tira a paz? E como tira a paz? Se os irmãos soubessem a energia e o tempo que nós precisamos investir, eu sou secretário executivo do presbitério, o tempo que nós precisamos dedicar em ficar e viver apagando incêndio entre a liderança da igreja, tempo precioso que era para estar sendo empregado na pregação do Evangelho, aí eu tenho que ficar, nós, né, é o colegiado, ficar apaziguando briga entre um pastor e um presbítero, entre pastores e conselhos. Irmãos, se tivesse ainda sangue para corar, nós viveríamos rubros. Porque é vergonhosa. É vergonhoso o desperdício de energia. Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo que fala, vivei em paz. Não pediu? Determinou. Viver em paz uns com os outros. E o que tira a paz? O que tira muitas vezes o cuidado, o pastoreio recíproco entre nós, é que a gente não observa. Que nós precisamos, e aqui é o rogo, é o Espírito Santo conduzindo o apóstolo a falar, rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem. Rogo-vos. Quando eu falo isso, não estou me pondo como pastor num patamar superior e inacessível pelos irmãos, porque se fosse inacessível, como é que eu seria ajudado por vocês? Se não fosse alcançável, como é que eu seria ajudado? Pelo contrário, os que trabalham para vocês? Não, os que trabalham entre vós. Os que estão entre vocês e presidem, os que fazem parte do corpo, não tem ninguém amputado. Não tem ninguém aqui que é extra-corpo, extracorpóreo. Ele faz parte do corpo, a liderança faz parte do corpo. De onde saíram os presbíteros dessa igreja, se não da própria igreja? E eu digo com muita paz, para mim, para o reverendo Rafael, o Adriano, não, o Adriano sim saiu da igreja. Glauber, Demerson. Quem éramos nós antes de ser pastores, se não ovelhas? E quem somos nós hoje, enquanto pastores, se não entendermos também que somos ovelhas? Acatar com apreço é entender que nós temos limites, temos, sim, limites, limitações. Precisamos das orações dos irmãos. E louvo a Deus que vocês têm orado, têm nos amado. Então, a primeira realidade é como nós devemos lidar com essa liderança que está no meio de nós. Não é extraterrestre, é extracorpóreo, que veio de fora e não faz parte do corpo. É alguém que faz parte do corpo, que se adoecer, todo o corpo sofre. Então não posso chicotear. Não posso me autoflagelar. Não posso maltratar. Pelo contrário, eu tenho que cuidar bem. Porque eles presidem. E é por causa do serviço que eles executam, porque o serviço é executado no Senhor. Então, a primeira realidade, para que eu possa, de fato, cuidar e exercer esse pastoreio recíproco e mútuo, é necessário atentar e orar e clamar em favor daqueles que estão à frente, liderando. Eu lia, para preparar essa exposição para os irmãos, eu lia
o encontro de Paulo em Mileto com os presbíteros de Éfeso. E já viu como nós, na igreja, às vezes, os presbíteros me ajudem? Os irmãos presbíteros regentes, tá? Vocês são pastores, irmãos. E quando, muitas vezes, os irmãos são induzidos a entender que são meros administradores, os irmãos lançam fora o dom de Deus que está nos irmãos. Porque vocês são chamados por Deus para me corrigir quando eu estiver errado. Ah, mas eu não posso tocar no ungido de Deus. Quem falou que você não é ungido também? Quem foi que falou isso? Foi o diabo? Ou foi algum pastor prepotente, que a unção ficou só para ele? Vocês são pastores da minha vida, no conselho. Quando eu errar, vocês têm liberdade. Perdoa. Vocês têm obrigação de me corrigir. Porque desamor é permitir que uma pessoa que se diz, ou que eu digo amar, continue no erro. E eu vendo aquilo, me omita e não corrija. Em amor, é lógico. Porque deve ser assim, a minha atitude para com os irmãos e a atitude dos irmãos para comigo. Como é que nós temos lidado na relação de cuidado e pastoreio com a nossa liderança? E aqui eu falo conselho, presbíteros e os pastores dessa igreja. Como é que nós temos nos relacionado? Temos respeitado, acatado, admoestado com amor, corrigido com amor, orado, jejuado. Quantas e quantas vezes uma pessoa em crise, uma ovelha em crise, fala, pastor, adoeci e o senhor não me visitou. Me lembro de uma história, queridos, ainda nos tempos de quarta igreja, em que uma pessoa falou isso com o pastor, e o pior que, diferente de hoje, né, que nas redes sociais teve, graças a Deus, uma repercussão menor. Porque senão hoje teria posto no Instagram, nas redes sociais, teria repercutido de uma forma maior. Mas o nosso grupo ficou sabendo. A pessoa, o pastor não visita, não sei o quê. Quando ela foi observar, o pastor tinha passado por um tempo de luta, de perda. Aí é interessante que no nosso grupo a gente falou, e você, irmão? Quando foi que você visitou o pastor? É bom cobrar a visita do pastor, não é? Mas e quando a gente não sabe nem o endereço do pastor? Só sabe o telefone que está no boletim. E aí? Como é que fica esse pastoreio mútuo? Onde eu só cobro. Ah, mas você recebe para isso. Eu não sou empregado de ninguém. Eu sou chamado e vocacionado pelo Espírito Santo. Eu sou empregado de ninguém. Eu sou servo. Sou servo. Sou servo. Cuidar da liderança. Pastorear a liderança. Amar a liderança. Não como homens perfeitos, mas homens que caminham entre nós. Segunda parte, e lógico, o tempo não nos permite, né? Somos chamados para a vida eterna, mas não temos ainda o Cronos, né? Nesse aspecto. Mas eu quero falar só nesses dois aspectos. Primeiro, cuidar da liderança. Depois, do cuidar mútuo, que nós devemos ter uns para com os outros. A segunda parte, o Espírito Santo instrui Paulo a falar bem assim, olha, exortamo-vos também, quer dizer, exortei por aquilo, agora também eu exorto por isso. Aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Como eu falei, a igreja tessalônica era uma igreja linda. Uma igreja, irmãos, que qualquer pastor, qualquer liderança, queria falar, mas uma igreja amorosa, com a fé operosa, uma igreja que tem depositado uma esperança firme na volta de Cristo. E outra coisa, que era exemplo para a região. Não é? A gente pega o primeiro capítulo e vai observar esse registro. Não era uma igreja perfeita. E Paulo, ele gasta e desgasta, e ele investe um tempo muito grande admoestando alguns defeitos. É interessante que a primeira parte, que quando o Espírito Santo fala de admoestar os insubmissos, numa tradução bem literal, seriam os preguiçosos mesmo. Ou desordenados, né? Que viviam sem ordem, de uma forma desordenada. E é interessante que tinha no meio dessa igreja tão abençoada, assim como Corinto também é uma igreja cheia dos dons. Como Éfeso é uma igreja cheia de qualidades, mas não perfeita. Não perfeita. Porque senão dispensa o perfeito, o Espírito. Não, pelo contrário, eu preciso e dependo dele. Para louvá-lo pelas qualidades que dele existem em nós, em mim,
e para buscar aquelas que eu ainda não tenho e corrigir os defeitos. Então, interessante a reciprocidade. Quando Paulo fala a toda a igreja que a igreja tem que se empenhar para corrigir as falhas ou as características que nos tiram o brilho. Tem pessoas, muitas vezes, que não são chegadas ao labor. Me lembro, nosso congresso, Irene participou conosco ontem, da comissão executiva, porque nós não pudemos, não foi possível, realizar o congresso unificado, que é uma celebração. Mas por causa do afastamento social, fizemos a comissão executiva online. Mas me lembro, Irene, demais irmãs e irmãos, quando às vezes a gente vinha num grupo, não era uma caravana, né, porque é tão perto hoje em dia, mas algumas pessoas com a preguiça, tem que levantar tão cedo. Eu me lembro de alguns congressos aqui, na quarta igreja, em outras igrejas, lá na congregação, quando as pessoas chegavam enfadadas, cansadas, preguiçosas. Falavam, mas tem que acordar tão cedo, por que precisa ser tão cedo? Né? Podia ser à tarde. E eu me lembro que eu falei para uma pessoa muito amada, e é muito amada mesmo. Falei, enquanto você está reclamando porque tem que levantar cedo, tem gente que não dormiu preparando o café para você. Nós precisamos, e é nessa carta, ou melhor, na segunda, né? Mas nas duas cartas, que Paulo vai tratar, olha, quem não trabalha, qual o salário dele? Nenhum, né? Também não coma. É escrevendo aos Tessalonicenses, lógico na segunda, tá? É nessa caminhada em Tessalônica que Paulo decidiu trabalhar para se manter, para servir de exemplo para os preguiçosos, para ninguém apontar para ele o dedo em riste e falar, você vive às minhas custas. Aí ele viveu ali do próprio trabalho. O Espírito Santo conduz nesse sentido, queridos, para que a gente seja exemplo, para que nós sejamos exemplo. Mas é necessário que cada um de nós, eu prego aqui, mas a família sai, pai, mãe, os filhos, as pessoas que são do convívio, a família nuclear, saem e vão passar a semana toda juntos. Eu oro para que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que você, com amor, fale àquele que precisa ouvir isso, ou ter essa verdade reforçada. Nós temos pessoas que muitas vezes não são dadas ao trabalho, que são críticos de quem trabalha, não são cooperadores, vivem desordenadamente. E elas precisam ser urgentemente admoestadas, corrigidas nesse proceder. Tem pessoas fracas, tem pessoas entre nós que precisam de amparo, pessoas que estão desanimadas, ou pandemia. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, como é que está a igreja na volta dos cultos presenciais? Eu falo, tá, e vou pensar qual adjetivo que eu uso. A igreja está sustentada por Deus. Mas um dia desse eu pensei, gente, como eu queria ver essa igreja cheia, ela encheu. Aí teve um teste positivo. Lógico que não foi o contágio na igreja, mas eu tive que fechar no culto seguinte. Conversei com a reverenda Adriana, expliquei, né? Então até nisso a gente está vivendo uma crise. Eu queria ver a igreja cheia. A gente falava agora do culto da virada. Como que a gente vai fazer a celebração, a ceia juntos? Como? Mas uma coisa eu tenho certeza, nós podemos dobrar nossos joelhos, estar diante do Pai e falar, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Nós queremos de novo estar juntos, vivendo a comunhão. Mas também precisamos olhar um pouquinho para o passado tão recente e falar quantas vezes eu desperdicei essa oportunidade, tendo em minhas mãos. Eu fui preguiçoso. Estou falando Carlos, tá? Se o Espírito Santo falar a você, é você e ele. Não é o pastor, não. Eu fui desanimado. Eu fui fraco. E não tive ninguém ao meu lado para falar, ó, força, larga de ser preguiçoso. Tem hora que a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente não quer ouvir. Mas precisa. Eu encerro aqui, mas eu convido os irmãos a ler o resto. Como é que eu vou fazer isso? Aí o restante do texto vai dizer que eu só posso fazer isso se eu viver na prática das atitudes que o texto evitar. Eu preciso evitar. Eu não posso retribuir o mal quando recebo o mal.
Eu não posso. Como é que eu vou poder admoestar se o meu coração é rancoroso? É vingativo, João. Você falou algo comigo, eu não gostei, não quero mais te ver. Só que eu vou para o mesmo céu que você, João. E aí? Vai você que é santo, eu fico? Ou eu sou melhor que você fica e eu vou? Igreja? É preciso conversão em meio à igreja. O restante do texto que foi lido, vai mostrar como nós devemos, e somente como nós podemos, ouvir a palavra. A profecia para nós é pregação da palavra. O Paulo sai de Tessalônica, a equipe missionária, e vai para Bereia. Lá em Bereia, ele pregava e o pessoal, espera aí. Ah, realmente. Se fosse o contrário, opa, calma aí. Não é assim não. Para que nós, de fato, estejamos pastoreando os que nos lideram, que nos presidem, é necessário nós observarmos as orientações que tem no restante do texto. Nós precisamos entender, queridos, que se nós não cuidarmos uns dos outros, se não nos pastorearmos mutuamente, a equipe pastoral, o conselho dessa igreja, não vai conseguir fazer sozinho. Não vai. Porque Deus chamou a mim e a você para pastorear o rebanho do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. E vamos continuar cuidando. E se não fazíamos, vamos a partir de agora, passar a fazer isso. Cuidar uns dos outros. Ah, o pastor não visitou. Visita o pastor. E fala, pastor, o senhor precisa visitar. O senhor precisa visitar, por isso eu vim aqui para ir com o senhor na visita. O nosso pastor Adriano está precisando de visita, né? O joelho machucado, ainda recuperando da cirurgia. As meninas fizeram aniversário dia 17. Tanta gente, né? Precisando de ser visitada, consolada, confortada, receber a oração. Talvez não o abraço físico, mas o abraço espiritual. Pai bendito, nós nos alegramos, Pai, em ouvir a palavra do Senhor. Palavra que nos é como remédio, Pai, que não tem nenhum efeito adverso, ou nenhum efeito colateral. Pelo contrário, ela traz cura, traz restauração, traz a direção para as nossas vidas. Pai, fala ao coração do teu povo. Ó Deus, que a tua igreja possa olhar para a liderança, Pai, como ovelhas. Ovelhas que foram chamadas para liderar, mas que são iguais, que dependem, que precisam, que carecem de oração e de amor. Ó Pai, em nome de Jesus, faça com que a liderança enxergue também assim as ovelhas, as demais ovelhas, ó Deus, como rebanho do Senhor. E no Senhor exerçam a função e o ministério para o qual cada um de nós foi chamado. Ó Pai, também levanta no meio e no seio da tua igreja pessoas que tenham a sabedoria para admoestar, consolar, confortar, ó Deus, para conduzir esse bendito rebanho. Pois é no caminhar que nós aprendemos mais do Senhor. Nos amamos mutuamente, nos pastoreamos de forma recíproca. É assim que oramos ao Senhor, Pai. Faz da tua igreja, ó Deus, faz da tua igreja um local de bênção e de crescimento, em nome de Jesus. Amém.